A mensagem de hoje tem como título: quem é a reencarnação de Kardec? Chico Xavier ou Alziro Zaror? Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não se pode negar que a doutrina da reencarnação é a doutrina mais saliente do Espiritismo. Admitindo como natural e espontânea a reencarnação, Allan Kardec afirma, como quer opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la desde que ela exista. Como parece tão óbvia a reencarnação para os espíritas, a Folha Espírita de junho de 1998, na primeira página dessa edição, em grandes manchetes, trouxe o título A Volta de Allan Kardec. E com esse título tornou-se conhecimento de que, em mensagem de Hilário Silva, recebida pelo médium Antônio Badu e Filho, na reunião de abertura da 34ª Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas no Triângulo Mineiro, Cometrim, na noite de 31 de outubro de 1997, em Ituiutaba, Minas Gerais, tomou-se conhecimento de que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. O mesmo jornal, Folha Espírita, publicou uma entrevista de Marlene Nobre, que, indagada como recebeu a mensagem de Hilário Silva, declarou: com naturalidade, e por que não dizer com um misto de alegria e alívio. Naturalidade porque há cerca de 40 anos tenho certeza de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, o apóstolo da renovação humana, segundo a feliz denominação de Emmanuel. Quanto a Allan Kardec, mesmo pessoas tidas como espíritas desconhecem que Allan Kardec é um pseudônimo de um homem francês cujo nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivel. Nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivel em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. A partir de 1855, dedicou-se inteiramente ao Espiritismo e, a partir de 18 de abril de 1857, praticamente desaparece Léon Hippolyte Denisard Rivel para dar lugar ao pseudônimo Allan Kardec. Morreu em março de 1869 em Paris, com a idade de 65 anos de idade, ainda incompletos. Quanto a Chico Xavier, estamos tomando conhecimento de que ele foi escolhido como o homem mais popular, o mais conhecido em todo o Brasil. Francisco Cândido Xavier nasceu a 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Afirma ter tido as primeiras visões aos 4 anos. Por 2 vezes teve o nome indicado para concorrer ao Nobel da Paz. Psicografa desde 1927. Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro psicografado, e lançado em 1932. E durante sua vida, ele publicou cerca de 408 livros, sendo considerado mais prolixo do que o próprio Allan Kardec.
Bom, por que estamos apresentando essas duas figuras até aqui mencionadas? Porque existe um paradoxo que eu ainda hoje não consegui entender como pesquisador. O paradoxo é que existem dois Kardec's reencarnados ao mesmo tempo. Você poderia admitir isso? Vou repetir. Dois Kardec's reencarnados ao mesmo tempo? Pode parecer estranha essa nossa pergunta, mas o que temos a observar é que como podem duas pessoas alegarem ser a reencarnação de Kardec, considerando que ambos viveram na mesma época? É que o fundador da Legião da Boa Vontade também alegava, enquanto vivia, ser a reencarnação de Allan Kardec. Citando uma das obras de Allan Kardec, Alzira Zarur afirmava que ele viera completar a obra de Kardec, trazendo para o mundo a quarta revelação de Deus aos homens. Como sabemos, Allan Kardec reclama ser o Espiritismo a terceira revelação de Deus aos homens. Agora surgiu a quarta revelação, reclamada pelo fundador da LBV, isto enquanto ele tinha vida, Alzira Zarur, que se propôs a completar a obra iniciada por Allan Kardec. Ele escreveu o seguinte: Allan Kardec recebeu de seus amigos espirituais, em meados do século passado, a notícia de que regressaria à Terra para completar sua missão, porque o Espiritismo não dera a última palavra. Ora, tudo isso está matematicamente cumprido no Brasil, coração do Brasil, do mundo, pátria do Evangelho e do Apocalipse, graças à ação heróica pertinaz de Alzira Zarur. Kardec veio, cumpriu na íntegra a segunda metade da sua admirável tarefa missionária. Isso escreve ele. E continua: os irmãos espíritas, diante da marcha inexorável da verdade, reconhecerão que Alzira Zarur foi Kardec que voltou e completou a missão do Espiritismo como a religião de Deus. Isso está escrito no livro A Saga de Alzira Zarur, número 3, Jesus, Zarur, Kardec Rostem, na quarta revelação, quinta edição, na página 11 e 13. Agora eu lanço a pergunta aos meus ouvintes: é possível? Pergunta que deixamos para que os que creem na reencarnação responder. É possível um espírito reencarnado em duas pessoas a um só tempo? Agora eu levanto outra pergunta: reencarnação é uma teoria ou um fato? Eu prefiro usar a expressão a teoria da reencarnação. É a principal doutrina do Espiritismo. Tudo no Espiritismo se centraliza nessa palavra. Embora Allan Kardec não gostasse de admitir a palavra dogma, chegou a afirmar que a reencarnação é um dogma. A palavra reencarnação é formada de dois vocábulos. Primeiro, re, que indica repetição, e depois, segundo, encarnar, tornar a tomar corpo ou tomar carne. Significa, pois, o vocábulo reencarnação, tornar a tomar corpo. A frase célebre, ensinada por Kardec, que consta no seu túmulo, na França, foi sintetizada nessas palavras: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Então, assim Kardec define a reencarnação:
é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem a ver de comum com o antigo. E ainda explica a ele que a pluralidade das existências difere essencialmente da metempsicose. Agora, uma pergunta levantada à luz da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia ensina realmente? Nós citamos no início desta mensagem um texto que está no livro de Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Morrer uma vez. E a propósito da vinda de Jesus Cristo a este mundo, o apóstolo Paulo, o maior escritor da Bíblia Sagrada, ele fala da sua experiência, do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12 em diante, ele diz o seguinte: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Agora preste atenção, meu ouvinte, sobre o que ele declara no versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele está dizendo aqui que a missão principal da vinda de Jesus Cristo foi salvar os pecadores. E esta palavra está em consonância com a própria declaração de Jesus em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, o que Jesus fez para que se tornasse este nosso Salvador único? Diz o texto de Romanos 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a missão de Cristo foi tomar o nosso lugar, fazer o resgate das nossas almas pelo seu próprio sangue, como diz em seguida o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que quero ler para os nossos ouvintes. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A obra de Cristo foi concluída na cruz para a nossa redenção, para o nosso resgate. Mas Jesus foi tirado da cruz, levado ao túmulo de José de Arimateia. E no primeiro dia da semana, diz o texto de Lucas 24, versículos 1 a 3, as mulheres que o serviram foram ao sepulcro para
para levar especiarias para derramar sobre o seu corpo. Diz o texto: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia. Aqui está então a conclusão, a vitória de Cristo sobre a morte, ressuscitando em corpo glorificado. E o que ele anunciou para nós todos está em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que todos vamos passar pela ressurreição e não pela reencarnação. Mas não maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João, 4º Evangelho, capítulo 5, versículos 28 e 29. Meu prezado ouvinte, aqui está o plano de Deus para a sua redenção, para a nossa redenção, sem número limitado. Está escrito também em 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aceite a Jesus na sua vida e você terá presentemente a certeza da salvação, e ao deixar para a vida, esta vida terrena, terá um lugar no céu conforme promessa de Jesus. Amém.